Olá, meu nome é Rubens Múzio, seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se, participe. O líder realiza a organização no sentido de identificar, agrupar atividades que precisam ser completadas a fim de alcançar objetivos específicos. É uma tarefa fundamental em qualquer organização religiosa. Tudo isso está ligado a toda a conceituação de tomada de decisões, a divisão de poderes. Há três problemas bem comuns em organizações que possuem vários níveis verticais, burocráticos na sua hierarquia. Primeiro, que os níveis são custosos. As organizações são caras. O aumento de níveis, mais esforços são necessários, recursos são devotados a administrar, devido ao acréscimo de responsáveis, mais auxiliares. Igrejas grandes, estruturas grandes precisam, quando elas estão numa estrutura muito formal, precisam de mais gente, mais recursos, mais staff, mais voluntários, mais gente paga. E há uma necessidade enorme de coordenar essas atividades, além dos custos com as estruturas físicas. Muitas estruturas grandes físicas das nossas igrejas que vão se tornar irrelevantes nas próximas décadas. Nós precisamos pensar em novos modelos de igrejas menores, micro-igrejas, que exijam menos burocracia, menos custo, né? Talvez a igreja precise, uma ou outra igreja na nossa cidade precise ser do tamanho do Walmart, do Pão de Açúcar, né? O tamanho de um Carrefour, mas a maior parte das igrejas pode funcionar de forma pequena, minúscula, micro, com estruturas mais simples. Estruturas grandes, organizações complexas, os níveis também complicam na comunicação. A comunicação é sempre uma área difícil da igreja local. Entender o que está acontecendo, compreender o que precisa ser falado, o que precisa ser delegado, evitar os conflitos, lidar com os conflitos, resolver conflitos. Haverá uma dificuldade maior de comunicar os sonhos, a visão da igreja, os planos e as ações da igreja à medida que a gente aumenta os níveis, estruturas complexas, verticais e burocráticas. Na realidade, vai haver uma dificuldade maior de comunicação nos níveis intermediários, médios e altos dessa hierarquia. Isso vai constantemente afetar a qualidade do serviço, a avaliação dos resultados. Um outro problema é que os níveis, vários níveis estruturais de organizações complexas, complicam também o planejamento, o monitoramento do que está acontecendo. Um plano bem elaborado pode ter objetivos claros, mas quando você tem dezenas, às vezes centenas de metas, micro-objetivos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tende-se a perder a coordenação, a clareza. Quando a gente tem muitas subdivisões, muita coisa acontecendo, raramente é o líder capaz de dar conta de todas as áreas. Por isso é importante a gente avaliar os nossos diversas organizações, estruturas organizacionais, etc. Mas o que, afinal de contas, determina o número de níveis, de estruturas, de departamentos de uma organização, de uma igreja local? A resposta é que os níveis são determinados pelo raio de monitoramento, pela capacidade que os nossos líderes têm e as limitações quanto ao número de pessoas que eles podem supervisionar. Não adianta você querer ter uma igreja de 500 pessoas se você não dá conta de 100. Não adianta você querer crescer se a sua comunidade mal e mal está dando um apoio pastoral efetivo e visita 40, 50 pessoas. A gente não vai conseguir supervisionar efetivamente os desafios, ampliar o raio de ação, evangelizar mais gente se nós não temos saúde interna, não sabemos cuidar daqueles que estão entre nós. Quanto menor o número de estruturas da sua organização, mais os líderes estarão disponíveis para as pessoas. Eu entendo que há um lado técnico, mais teórico desse material que eu estou apresentando para vocês, mas é fundamental que você procure aplicar isso no contexto da sua comunidade, que deseja crescer, que deseja expandir, constantemente está se sentindo mal porque é uma igreja menor, mas você não vai dar conta se tiver vários níveis, muita gente chegando, pessoas serão largadas, as pessoas não se sentirão parte dessa comunidade. Por isso é fundamental ter uma saúde organizacional para a gente pensar em crescimento. Fazer muito bem feito aquilo que a gente faz com 30, com 40, para a gente poder pensar em crescer para 100. Talvez essa igreja não esteja
tendo saúde com 50, com 100 pessoas, porque cuida mal uns dos outros, não toma decisões corretas, não sabe resolver conflitos, não tem metas claras e objetivas. Como é que você vai querer crescer, expandir, evangelizar, se você não sabe fazer algumas questões básicas de monitoramento de objetivos? Comece com coisa pequena, comece com poucos objetivos claros, organize a sua comunidade, junte os seus líderes de forma a formar um time equilibrado, cada um sabe o que fazer, como fazer, até quando fazer, quanto pode gastar para fazer aquilo. Comece com grupos menores e à medida que você vai adquirindo maturidade, você vai adquirindo eficiência e balanceando isso com uma vida saudável, espiritualmente falando, aquilo não consome todo o seu tempo de forma que você não consegue fazer a sua gestão de vida pessoal, espiritual e familiar, e assim você vai adquirindo um equilíbrio e lentamente pense então no aumento, no crescimento. Nós estamos falando de estruturas mais horizontalizadas e essa talvez seja uma opção boa, mais leves, estruturas onde há uma rede de ação com menos preocupação com poder, controle, com mais preocupação com a saúde, com a agilidade na implementação, com a criatividade, evitando os impassos, evitando essas organizações muito rígidas, as equipes que tendem a ter uma organização mais horizontal, mais humana, elas acabam se tornando centros de energia e têm o potencial para usar ao máximo aquilo que elas fazem, a sua energia pessoal, familiar, relacional e da comunidade, muito mais do que aquelas organizações hierárquicas que estão pensando em grandes prédios, grandes construções, grandes ministérios tradicionais de funcionamento que acabam desperdiçando muita da energia. E há sempre um interesse, às vezes, megalomaníaco do orgulho, da vaidade de líderes para serem grandes que nós temos que lidar pessoalmente e na nossa comunidade. No modelo mais horizontal, o líder continua a assumir essa responsabilidade final pela toma de decisão. Há um board, um conselho que é responsável por guardar a visão central, mas há uma dinâmica muito maior entre as pessoas. Eu acho que vale a pena você avaliar, sem dúvida, deixar alguns dos modelos mais tradicionais e pensar, na verdade, na formação de uma boa equipe, de um bom time. Cada um sabe jogar, sabe fazer o que quer, sabe lidar com as questões, é maduro, tem segurança naquilo que faz, mas todos procuram caminhar para o mesmo alvo final, estruturar uma comunidade de modo a servir melhor o reino de Deus e não estruturar apenas no sentido de construir grandes prédios, construções, instituições que estão fadadas a um insucesso, a um gasto de energia exagerado e a um custo enorme para a nossa vida pessoal, emocional e relacional. Procure boas organizações saudáveis. O objetivo dessa aula, então, tem sido ajudar você a pensar de uma forma mais eficaz e sábia em modelos organizacionais, de tal maneira que você possa servir melhor, ser um líder mais maduro, mais feliz, mais saudável e servir melhor o reino de Deus diante dos desafios contemporâneos.